A manifestação de ontem, exibida no início do nosso jornal, demonstra o poder de mobilização nas redes sociais na hora de convocar um grande número de pessoas. Para entendermos a força dessas redes e como nascem essas mobilizações, está aqui o professor de Comunicação Social da UFES, Fábio Malini, especialista no assunto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Existe uma liderança ou movimentos como esse nascem espontaneamente? Eu acho que o movimento social, ele em geral não nasce espontaneamente, né? Ele tem um momento que, de certa maneira, há um curto-circuito em função de uma série de camadas de indignação, né, social. No caso, então, desse movimento, ele tem essa particularidade de ser produto de um conjunto muito grande, diversificado, de camadas de indignação. Quem acessa Facebook, Twitter, vai percebendo que, por exemplo, nos últimos 2 anos, uma série de temas, né, que surgiram a partir de indignação, né, das pessoas. Veja, essa quantidade de temas, eles vão se sobrepondo até que há um momento que isso, de certa maneira, explode. Então, acho que a gente está vivendo agora um período em que os movimentos, eles ganham uma nova característica. Nascer de uma horizontalidade, portanto, ser múltiplos no sentido dos temas, há muitos temas desses movimentos, portanto, e também, né, não hierarquizados, ou seja, não há participação, por exemplo, de partidos políticos. Essa é uma grande novidade no país e, de certa maneira, modifica a maneira como a gente pensa a política, a gente reflete e quer que a política também se realize. Você tocou agora nesse assunto que esse movimento tem uma característica de ser uma somatória de indignações, enfim. Há quem diga e critique que manifestações que não têm foco, que são dotadas de vários tipos de temas e assuntos, ela não tem um objetivo final. Como que você avalia isso também? Não, em geral, eu acho que essa ideia de que tem um foco, ou tem uma grande hashtag, né, ou grande uma tag, vai muito também do processo de amadurecimento dos movimentos. Por exemplo, a gente também tem em campos da cultura vários festivais de música, em que não toca só né, uma banda, há múltiplas bandas de múltiplos interesses, né? No entanto, aquilo faz o quê? Ganha um certo tipo de abrangência em função da multiplicidade. Acho que a gente está vivendo um momento agora que não há um inimigo a abater, né? Há uma multiplicidade de causas. Por isso que políticos profissionais, né, organizações políticas tradicionais hierarquizadas, né, que, de certa maneira, perdeu um pouco seu campo de representação, passa a ser objeto de questionamento. Acho que esse movimento é um movimento político muito interessante, né? Se ultrapassar a ponte que liga Vitória e Vila Velha, reviver a volta, né, às origens do Estado, ou seja, onde é o primeiro município do Estado, e chegar até a casa do governador e dizer, nós existimos, né, é um movimento político dos mais interessantes, né, do ponto de vista político. O que vai ser é difícil de saber. Agora, a gente nota que não são só estudantes, pais de família, pessoas que estavam no trabalho, saíram e apoiaram o grupo de estudantes. As pessoas todas, elas foram se mobilizando e o movimento foi crescendo e ganhando uma repercussão muito grande. Dentro de todo esse movimento, da grande participação e mobilização e da variedade, multiplicidade de reivindicações, você acredita que a internet também ajuda a transformar todos esses ideais e essa busca em conquista? Sem dúvida, porque também a internet ela é também objeto de construção de direitos. Então isso também é um campo interessante que alimenta o próprio movimento. Porque hoje questões ligadas à liberdade de expressão no Brasil viraram muito problemáticas. O Brasil é o campeão mundial de remoção de conteúdo na internet. Por exemplo, políticos são os campeões em pedir que conteúdos que muitas vezes eles não querem que sejam circulados estejam na internet. Então pedem a remoção a partir de uma notificação básica. Então, veja, se a própria internet ela também é objeto de construção de direitos, ou seja, junta-se duas coisas. Ou seja, por um lado, um processo de indignação política social, por exemplo, o Brasil hoje tem uma população muito grande endividada, né? Por outro lado, isso é um elemento, por exemplo, da crise. Por outro lado, você tem a própria internet, que ela é violada do ponto de vista da liberdade de expressão. Nós somos jornalistas, sabemos que a liberdade de expressão é uma condição do exercício da cidadania. Sem ela, é complicado de existir. Por isso que ontem os meninos inseriam a máscara do Anonymous. O que significa a máscara do Anonymous? Significa essa multidão ela é anônima.
a gente não é visto, né? E aqueles que são vistos, que devem, na verdade, ter posições políticas também de abertura e de construção de novos direitos. Professor, o senhor falou sobre os estudantes que colocaram máscaras. Enfim, a gente tem alguns vídeos aí também. Vou pedir para o pessoal poder exibir imagens e vídeos do pessoal durante o protesto, né? Agora são fotos, enfim, a faixa nada é impossível de mudar, a bandeira na frente do ônibus, né? E essa imagem lindíssima, né, dos estudantes e dos manifestantes ganhando a ponte. Na sua avaliação, essas imagens, elas vão refletir o quê? Porque eles não estão só lutando pelo agora, né? Esse reflexo vai ser visto lá para frente também, né, professor? Eu acho que a gente tem, por um lado, uma cidade imobilizada. Veja, muitos preferem comprar um carro e ficar parado na ponte no ar-condicionado do que ficar no ônibus do Transcol lotado, parado. Prefiro um carro e ficar parado no ar-condicionado. Então essa ponte, eu moro em Vila Velha, sei como ela é a representação da nossa imobilidade. E esse movimento atravessa essa ponte, ganha um movimento em relação a essa ponte, né? E essa ponte também é de objeto de grandes contestações na nossa estrutura da cidade. Então, acho que tem um efeito de uma metáfora muito poderosa. Acho que agora, neste momento, o único efeito que a gente consegue mensurar é mudança de mentalidade. Eu acho que não há outro ainda a mensurar. Essa é a grande, digamos assim, elemento que criou esse processo. Mudou a mentalidade. O que vai ser? Acho que é uma construção política que vai se dar ao longo do tempo. E essa mudança de mentalidade que você colocou agora, professor, ela é reflexo dessa reocupação pacífica, assim, do espaço público? Porque foi isso que a gente viu, né? Como que você vê isso também? Isso é interessante, dessa relação entre, por exemplo, rua e internet, também tem essa coisa de você construir, ressignificar os espaços. Por exemplo, a gente tem um grupo que não gosta muito de se mediatizar, mas, por exemplo, um grupo de cultura, o Regional do Anair, no centro da cidade, que junto com outros movimentos ressignificam o espaço da cidade, querem conquistar a cidade, querem utilizar a cidade. As nossas cidades têm se tornado muito avessa em termos de espaço público, se tornou muito mercantil. A juventude, ela gasta R$150 por final de semana para se divertir, porque os espaços públicos eles são muito reduzidos. Então, acho que tem um elemento também aí de uma geração que quer reconquistar a cidade. Então, um elemento que faz com que essa união aconteça também vocalizar essa vontade a partir dessa relação entre internet e rua. Né? A internet se torna uma moda de você vocalizar a necessidade de estar na rua e uma coisa alimenta a outra. Perfeito. Professor Fábio Malini, da UFES, de Comunicação Social, muito obrigada aqui pela sua participação e os comentários sobre a manifestação. Obrigado a todos.